Oi, pessoal! Estamos começando mais um Conversas Maternas nessa tarde de terça-feira, hoje com uma convidada mais do que especial, gente. Vocês precisam agora, nesse momento, enviar aviãozinho para todas as mulheres que vocês conhecem, que estão grávidas ou que são mães, que precisam, ou qualquer mulher, gente, que precisa ouvir o que essa minha convidada tem a dizer, porque ela é realmente, assim, um ser de luz, ela é uma escola e quem conhece ela sabe do que eu tô falando. Isabel Filardes é minha convidada hoje. Que saudade, gente. Tudo bem? Vocês estão entrando aí? Beijo, beijo. Para quem tá assistindo aqui a nossa live pelo IGTV, a live salva, pode comentar aqui embaixo que a gente responde depois, não tem problema não se você não conseguiu acompanhar ao vivo. Mas você sabe que todos os dias dessa semana e da próxima eu terei uma convidada aqui falando sobre maternidade. Vou falar pra vocês os nomes. Olha, ontem foi Samara Filipe, que já está no IGTV, você pode assistir. Hoje Isabel Filardes, amanhã Joana Maranhão, quinta-feira Aline Borges e sexta-feira Marina Elali. Na outra semana, Michele Sampaio na segunda-feira. Depois tem Maria Cecília, da dupla Maria Cecília e Rodolfo. Manuela César, que é blogueira de casamentos, a Stephanie Brito, que acabou de se tornar mamãe, e para encerrar a nossa temporada, Michele Machado. Beijo, tô esperando você pra gente encerrar essa temporada de lives aqui no Maior Astral, hein? Bom, antes, Belzinha, de eu te chamar para participar aqui da nossa live, eu queria colocar para vocês um videozinho, para vocês conhecerem um pouco mais da Bel e conhecerem também essa família linda que ela formou ao longo desses anos. Se vocês quiserem mandar perguntas, podem colocar aqui na caixinha, tá? Que mais pra frente da nossa conversa eu vou abrir aqui pra Isabel responder pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver aqui. Mandei aqui, olha, a solicitação para Isabel entrar. A Isabel teve a sua primeira filha aos 28 anos. Hoje ela é mãe de 3, da Ana Luz, do Jamal e do Kalel. Olha, gente, que linda. Belzinha, tô tão feliz de te receber. Deixa eu voltar aqui. Estou esperando a Isabel chegar, mandar aqui a solicitação para participar da nossa conversa. Mas eu tô tão feliz, gente, de poder fazer esse encontro e ter tantas pessoas acompanhando aqui. A Isabel entrou, vou mandar aqui o convite para ela participar agora da nossa conversa. Não sei se ela conseguiu assistir o vídeo. Vem, Bel! Agora vai, hein? Ih, olha as coisas de rosa! Chocada! Gente, que energia! Caraca! Cara! Ai, que saudade, isso, mulher! O áudio tá bom? Tá ótimo, pra mim tá bom. Vocês podem dizer aí. Qualquer coisa eu coloco o fone, qualquer coisa. Eu trouxe um foninho e qualquer coisa. Você conseguiu ver o videozinho? Quando eu entrei, tava já passando no finalzinho. Vou passar de novo, só pra você, tá bom? Tá. Tá cortado. Ah, Jesus! Ai, Jesus! A barriga. Nossa Senhora! Olha essa foto. Ah, eu fico na frente, gente. Que delícia!
É muito bom ver essas fotos assim, gente. Esses Olá! slides. Ah, nossa, que desespero, garota. É um desespero isso aí. Ver a Ana Dá um Luz bebê. é Por 20 quê? anos. 20 Pois é. anos essa garota vem. 20 Eu anos. falei aqui, você teve a Ana Luz com 28 anos, não foi? Foi, Para a gente começar exatamente. aqui nosso papo, então, Belzinha, vamos Ah, brincar de expectativa-realidade. Qual era a tá. expectativa que você tinha antes de ter a sua primeira filha e hoje, assim, como mãe pós-doutorada em maternidade? Ó, é, a expectativa era de um conto de fadas, assim. Por mais que eu tivesse assim, tipo, preparada para as dores, né? Que a gente fica pensando muito nas dores do parto, por exemplo, né? A Ana Luz me surpreendeu muito porque foi um parto normal, mas um parto com. Eu lembro da cólica normal menstrual, eu não lembro dessa dor que todo mundo relata. Que a gente vê Eu acho que novela, em eu. cima de novela, né? Pois é, e aí eu acho que eu, eu fui privilegiada, então, porque. Ou eu aguento dor, enfim, eu não sei mensurar, assim, para cada mulher é de um jeito, né? É, Tem mulher que sente mais na frente, aqui no baixo ventre, tem mulher que expande mais aqui atrás, pra trás. então não dá pra gente dizer. Então eu fui preparada para isso, sabe? E aí me surpreendi. Na gravidez dos meninos, eu queria parto normal, mas não tive. Isso aí me pegou um pouquinho. Você se frustrou? Um tiquinho. É. Porque eu já sabia como era um parto normal e como o meu foi muito bom, eu falei, eu quero parto normal. Eu já sabia que cesariana ia pegar um pouquinho mais porque a mulher fica mais... precisa de um tempo maior para se recuperar, né? O corte, querendo ou não, ele tem as suas desvantagens, né? E por aí vai, anestesia, tudo isso. Eu pensava em tudo isso, mas depois vem o bom senso, né? De estarmos bem, eu e o bebê. Então, tudo certo. Mas isso, por exemplo, eu tive uma primeira expectativa e realidade que eu... E como primeiro qual é o saldo que você faz das duas experiências, da cesárea e do parto normal? parto normal sempre. É. Sempre. A mulher recupera mais rápido, para o bebê é bacana, como o papum saiu, tá lindo, maravilhoso. Para ambos, né? Acho que tudo que é mais natural é melhor. Agora, existem ocasiões e situações que não tem jeito. Não tem jeito. O melhor é a cesariana. É o que a O gente fala, melhor é cesárea salva O a vida. melhor é programar, O melhor é programar. Ah, o bebê tá muito grande, não tem espaço? Ok, cesariana. Ah, tem circular no pescoço? Ok, cesariana. Então, assim, sabe, a mãe tá com pré-eclâmpsia, a mãe tá com pressão alta. São coisas que você não pode abrir mão, você tem que Falando ceder. nisso, você engravidou aos 40, né? Sim, Você chegou senhora. poderosa e planejado, né, Bel? Planejado Você de ficou uma com forma. medo dessa gravidez tardia, assim, que para ciência, para biologicamente falando, né, é considerado uma gravidez geriátrica. A partir dos acho, 30, 35 anos já é considerado uma gravidez geriátrica. Você ficou com medo Isso da idade? é. Da idade? Você sabe que não, eu sou muito usada, eu sou muito abusada. Eu fui, na verdade, o Kalel, ele foi realmente planejado, eu fiz todos os exames antes, paraná, paraná. Então eu vi que a ovulação estava muito bem, né? Tava os óvulos saudáveis. Fui verificar tudo, eu estava maravilhosa. Porém, o colo do útero mais curto. E aí eu falei, então não, então não. Só que eu já estava grávida, o corpo lúteo já estava ali em formação, e a médica E a Quer dizer, quando médica você disse, foi investigar, você já estava grávida. aham, Gente, você não teve o tal do sexto sentido materno, não? nada? A mulher? Não, porque eu não estava sentindo nada. Entendeu? Aí eu fiz
o que eu questionei foi o ultrassom, porque eu fiz o ultrassom. Aí 2 semanas depois, o beta-HCG dá positivo, como é que é isso? Aí eu perguntei a ela, né? Como ela fez todas as minhas barrigas. Aham. Falei, Nita, o que aconteceu, minha filha? Aí ela disse, então, tinha um corpo lúteo em formação, mas ele poderia não ir em frente. Você poderia menstruar. E eu não queria te frustrar, eu não queria que você tivesse uma falsa expectativa, sabendo já que seria uma gravidez de alto risco. Então eu preferi esperar. Ela foi sábia. Ela foi sábia, né? Porque entre se estressar e ficar nessa angústia, é melhor a gente saber qual é a realidade e lidar com ela. Foi feito. E aí começou a corrida do ouro, minha filha. Uma gravidez de altíssimo risco mesmo. A corrida do ouro é muito bom. Eu digo sempre que é a corrida do ouro, porque uma vez que entra, vai sair inteiro. Não, olha, eu sou muito. Eu tenho muita fé, sabe? Assim, e eu penso assim, que se veio e que se tá lá dentro, nessa circunstância toda, é porque é para vir. Não tem. Vai vir, vai. Numa circunstância delicada, sim. Vai vir numa circunstância que tem que ter muitos cuidados. E o médico obstetra, doutor Carlos Galhardo, eu faço questão de dizer isso porque ele é um dos melhores em parto de alto risco, né? Já um senhor já. E aí ele falava assim, minha filha, 90% disso aqui dar certo é por sua conta. 90%? É. Por quê? Eu teria que ficar realmente quase que deitada. Eu fiz cerclagem. Cerclagem, para quem não sabe, eu costurei o colo do útero entre o 4º e o 5º mês, para poder segurar um pouco mais, entendeu? E mesmo assim, ele nasceu de 8. Sabe? Então, assim, e nesse período era ficar em casa, sair pouquíssimo, andar um pouco, mas não tanto. Era tudo muito regrado. Regrado para menos. Entende? E assim, tem mulheres assim que não e abrir mão, né? Você tá abrindo mão, né? Então assim, nada de festa, nada disso. Você quis muito, né, ter o seu terceiro filho. E muitas mulheres falam que você foi muito corajosa. Apesar, além de ter engravidado mais tarde, você tinha vindo de um segundo filho com condições especiais, né? O seu filho foi diagnosticado com síndrome de West, que é uma doença rara, não é? Sim, é. Uma mutação rara. É uma doença rara e ela não é genética. Né? A gente parte desse ponto. A West, ela não é genética. A West, ela às vezes até tem causa. Acontece aqui também. Então, a West, ela às vezes tem causa, mas na grande maioria das vezes ela não tem causa específica. Né? Então, assim, eu fiz todos os exames metabólicos, de DNA, na família, nada. Absolutamente nada. Então, assim, eu tinha certeza de que não era nada genético, de que não era nada nem comigo, nem com o pai. Foi no parto, provavelmente, né? O parto do Jamal foi um parto que demorou um pouco. Eu entrei em trabalho de parto e não podia. Foi marcada a cesariana. Ele tinha 2 circulares. Por isso eu tô falando de todos esses perigos, entende? Porque eu passei por Ele eles. nasceu com quantas semanas, você lembra? Aí ele nasceu bonitinho. Ele nasceu com 39, 40, por aí. Batendo lá. Tava bem, ele nasceu, e até tá tudo certo. O negócio foi o parto em si. Porque não tem outra explicação, sabe? Não existe Você tentou o parto normal? No parto dele? Com ele? Não, com ele não. Com ele eu já sabia que não ia rolar. O médico falou, Isabel, com ele não dá. Não dá, ele é grande. Ele tinha 2 circulares no pescoço. E aí a gente ficou monitorando, fazendo aquele ultrassom para ver no cordão, né? Para ver o fluxo sanguíneo do cordão, para ver se estava indo bem. Tudo isso foi feito. Mas, enfim,
Foi isso. E como é que você ficou quando você recebeu o diagnóstico dele? Porque essa é uma doença que você detecta após o nascimento, né? Após o Quando nascimento. você- Não tem como detectar antes, não. Então você saiu do hospital com seu filho. 5 meses depois que eu tive o diagnóstico dele. 5 meses. Ele era um bebê, mas quieto demais. E aí, nos períodos que ele deveria... vou falar. Tá. Me lembraram uma outra coisa. Ele tinha 2 circulares no pescoço. E aí, o cordão era muito grande. Aí, ele desceu e fechou a cintura. Fez uma circular na cintura. Na cintura também. Por isso, o sofrimento. Entendeu? Porque se fosse só no pescoço, muitos bebês nascem com circulares no pescoço e tudo bem. Tirou, beleza. Só que conforme eu entrei em trabalho de parto, o cordão fez isso. Fechou aqui, diafragma. Você não podia entrar em trabalho de parto, você não podia ter contrações. Porque ele era grandão e tava todo assim, ó. Saca? Sim. Ele não tinha como. Tava muito assim. E a gente só descobriu isso depois que ele saiu. No ultrassom não aparecia. Isso que eu falo das coisas. Estão perguntando aqui, olha, não tem diagnóstico pré-natal? Não tem, né? Não. O West não. Só depois que ele sai. E aí, 4, 5 meses depois que você foi percebendo algumas ele era muito quieto, ele não tinha reações, emoções, ele não chorava. Como é que um bebê não chora? Como é que você sabe que o bebê está sentindo dor ou dor de barriga ou fome? Ele não chorava. E a pouca força de sucção, né, para mamar. O pescocinho que não ficava. Aí eu fui vendo essas coisas. Como eu já tinha a primeira, então dava para eu ficar de olho nisso. Eu falei, funcionava a coisa. eu falei, tem alguma coisa de diferente com este bebê. E aí... olha que loucura. Aí fazia os testes, os reflexos, testes do pezinho, ok. Fazia esses testes que o médico faz, né? De reflexo do Moro, nananã e tal. Beleza. Aí eu falava pro médico, eu falava, ele tem um comportamento no corpo que eu acho estranho, porque ele se repete muito. Já eram as crises, os espasmos, né? Pequenos, mas já eram. Só que no momento não era uma coisa assim, tipo, programada, né? Para quem não sabe, para quem não conhece a síndrome, Bel, explica assim rapidamente o que é. A síndrome é uma síndrome, ela dá espasmos na criança, como se fossem pequenas crises convulsivas dentro da cabecinha. Começa assim, bem de pouquinho. E com o tempo, esse espasmo, ele aumenta de intensidade e você consegue perceber no corpo. A criança faz assim, com a mão, com os pés, com as pernas, estica as pernas, entende? O olho. A confusão epilética. Exatamente. Como se fosse uma epilepsia, né? E aí, só que isso dava assim de vez em quando e nunca dava na frente do médico. do pediatra, no caso. Quando chegou de 4 para 5 meses, que o pediatra viu que esse desenvolvimento dele não estava adequado, aí ele me indicou um neurologista para ver o que estava acontecendo com ele, né? E na sessão com o neurologista, pergunta vai, pergunta vem, tudo. Aí fizemos um vídeo eletroencefalograma. Um eletroencefalograma com uma câmera onde você deixa o bebê ali e vai mapeando o cérebro dele, né? As sinapses cerebrais. E caso aconteça esse evento, esse ataque epilético, né? Assim, vai aparecer no corpo, como é que o corpo se comporta, e lá no examezinho mesmo. Ele precisa desses 2 para poder ter um diagnóstico fechado. Entendi. Um separado do outro não rola, não vai. Pode enganar, entende? Uhum. E assim foi, assim a gente fez, deu esse diagnóstico, eu não sabia do que era isso. É desesperador você não entender, porque o médico fala daquele jeito, né, que a gente não entende. Que você nem ouve, né? Porque... Aí eu falo, doutor, dá para o senhor falar a minha língua?
Aí ele falava, ele tentava, eu juro que ele tentava, mas era bem difícil. E aí vem desespero, aí vem culpa. Você acha que a culpa é sua, você tem algum problema, ou que você fez alguma coisa de errado na vida, ou que aquilo é um castigo, tudo. Você pensa tudo Isso isso. passou pela sua cabeça? É a primeira pergunta, o que eu fiz de errado? São as primeiras perguntas de um ser ignorante. Não me tenham mal, mas essa é a colocação correta. São perguntas de um ser totalmente ignorante, no sentido de você, sobre um ponto de vista também espiritual, sabe? E eu tenho essa perspectiva, isso é muito forte na minha vida. Já era, e a partir daí passou a ser muito mais, né? Que, principalmente num caso como esse, assim, quando não se tem origem, né? De fato, assim, Explica. que explica no concreto, né? No material, aí a gente leva, né? Que, tipo, tem algo que eu tenho que aprender aí. Tudo na vida a gente tem que aprender. Tudo na vida é aprendizado. Tudo na vida. Só que nesse caso era um aprendizado muito mais profundo, né? Não só para mim, para a família, mas acho que a partir do meu filho, muita gente pôde entender o que aconteceu com seus filhos em casa, que não sabia o que tinha. Muita gente começou a receber melhor os seus filhos deficientes. Eu me lembro na época que muita gente me parava na rua, muita mãe me parava na rua, dizendo: Ah, Isabel, eu também tenho um filho deficiente, mas com um sorriso nos lábios. Entendendo que aquilo não era um castigo, e sim um aprendizado. E uma missão, bênção, né, Bel? E uma missão. E uma missão. E quando você começa a olhar a adversidade por esse prisma, tudo se torna um pouquinho melhor. Não é fácil. Não é fácil ter um filho deficiente, especial, dependente, cadeirante. Não é. É uma realidade que a gente convive 24 horas por dia e que só com muito amor e muita fé para poder lidar com, né? Porque se a gente for partir do princípio que, pensa, qualquer mãe que esteja aí do outro lado, ou pai assistindo, e que tenha um filho deficiente, vai me entender. Tendo um filho, já vai me entender, porque a gente tá para a vida e tá para a morte. A gente não sabe qual é a nossa hora. Então, isso é um dilema. Mãe, né? Não fala Dona assim. Sônia que tá aí? Porque você vai não esquecer de nada. Beijo, Bel. Vai mandando beijo. Uma criança, né, lidar com um ser que não fala, que não anda. Você entender o que se passa com ele é uma outra linguagem. É uma linguagem corporal. É um outro maternar, né, Isabel? Porque é um outro maternar. Você conheceu um maternar com a sua filha, com a sua primeira, e você conheceu um outro completamente diferente, porque, assim, contando um pouco da minha experiência, né, quando o Gabriel nasceu, nos primeiros meses, eu ficava só naquela coisa de cuidar, de trocar fralda, o choro, o que é o choro, e não existia a interação, né? Não existia um sorrisinho, não existia aquele olhar, não existia uma comunicação entre a gente. Depois de um tempo, de certa idade, não me lembro exatamente, mas assim, de alguns meses, o bebê ele começa a interagir. Né? Então ele começa a olhar para você, rir das suas gracinhas. E um bebê especial, ele não tem isso, ele não estabelece essa comunicação, né? Eu acho que nessa fase, principalmente do diagnóstico, antes dos tratamentos, porque em alguns casos são reversíveis em certos níveis, né, e graus, dependendo da síndrome. Mas eu imagino como deva ser. Não sei, mas assim, eu sei do que você está falando. Que eu acho que você não ter essa interação com o seu bebê deve ser assim angustiante. Sufocante.
Sufocante é a palavra, porque você não sabe o que se passa. É o mesmo que você andar no escuro, né? Você vai tateando. Ah, aqui é seguro, agora eu posso botar a mão ou o pé. Ah, aqui é agora. Não, não, não. Ih, não, aqui não. É assim, entende? Até você tomar ciência e começar a entender o que está se passando e tudo. Fora que ele tinha um prognóstico que não era tão bom. Era um prognóstico de tipo, Isabel, se ele chegar aos 7 anos, talvez ele progrida para uma outra patologia. Eu falei, mas como é que é isso, gente? Em alguns casos, algumas crianças progridem, migram para uma outra patologia. Eu falei, Que coisa. eu não sei se, entendeu? Tu imagina a quantidade de sentimentos que a gente sente com essa situação? Você fala assim, gente, o que eu quero? Eu quero que meu filho viva, mas ele vai viver como? De que jeito? Ele vai respirar? Ele não vai respirar? Ele vai... Tem crianças que esquecem, desculpa, de respirar, que tem que usar a traqueostomia. E aí você convive com aquilo 24 horas por dia. Você tratamentos e tudo aí isso. você vai tudo, aí você tem que, né, aí faz fono, aí você tem que fazer uma terapia ocupacional. Ele fez um período grande com terapia com cavalos, que chama ecoterapia, que ajudou muito, muito no equilíbrio do tronco, no equilíbrio da cabeça. É impressionante a interação dessas crianças com o cavalo. Não sei qual é a magia que acontece. Tem uma magia ali, tem um encantamento de Deus que era... Eu olhava para ele e falei assim, gente, como é que pode? Ele adorava, ele ficava bonitinho, não reclamava, sabe assim? Uma coisa. Era muito, muito interessante. Então, eu falei, fonoterapia, eu passei fisioterapia, né? Porque como ele não andou, ele precisava fortalecer os músculos das pernas, dos braços, né? Quando a gente faz isso, a gente está dando ferramentas para o cérebro registrar. Quando a criança tem espasmos, essas crises, ela esquece. Alguns neurônios morrem. Ela está, né, na primeira infância, ela está aprendendo tudo. Então, cada espasmo é como se desligasse, apagasse. Aí tem que recomeçar. Um aprendizado que ele teve. O aprendizado que ele teve, isso. Quanto mais crises, ele regride. Quanto mais crises, ele regride. Entende? De onde vem essa força? Da fé. Da fé de que tudo é pro bem. Eu não tenho outra alternativa. Qual é a minha alternativa? A minha alternativa é ou eu ficar macambuza, triste, me revoltar e xingar e esbravejar todos os dias na minha vida, ou eu tentar ver o que é que eu posso tirar dali de melhor. Qual é o aprendizado que eu tenho que ter? Porque é isso. Qual é a mensagem que estão mandando para mim? Porque é exatamente isso. Não tem outra explicação. E aí meu filho foi me ensinando um bocado de coisa e me ensina até hoje. Às vezes, quando eu estou muito chateadona, assim, ou angustiada, ou atribulada, ou com algum desafio, eu deito no colo dele. E ele me recebe. Eu falo isso, me emociona, porque ele entende. Ele me recebe, eu deito no colo dele, e aí eu falo com ele, e aí ele fala a língua dele enrolada lá, que a gente não entende, mas ele entende. E eu entendo pelos movimentos, pelo olhar dele, pelo pegar dele, de que ele está entendendo. É uma comunicação que você criou, um caminho que vocês encontraram, né? E todas nós encontramos esse caminho. Todas nós. Ele capacita a gente para entender qual é a língua que seu filho está falando. Sabe? E aí você tem que estar muito
muito desprovida da raiva, da mágoa, do ressentimento, para poder entender. Porque senão você não vai conseguir entender. Afinal, você é a potencializadora desse ser humano, né? Sou Depende de eu. você para Sou se eu, desenvolver dentro as das funções meninas que dele. me ajudam, né? Porque assim, eu para que eu possa trabalhar e exercer aquilo que eu amo muito fazer na minha vida, que é a minha arte, eu tenho que ter um staff, eu tenho que ter pessoas que me ajudam. Mas pense naquelas mães que não têm quem ajude. Porque tem mães e pais que são abandonados pelas famílias. Tem, porque não consegue lidar, por preconceito ou por medo. Tem pais que vão embora e deixam as mães sozinhas. Tem famílias que abandonam eles. Os amigos vão embora. Então, assim, tem várias histórias, várias perspectivas, sabe? E durante esse período todo, eu vim colhendo e ouvindo histórias e vendo. E aí cada história mais dura que eu via, aí eu olhava para ele e falei assim, meu filho, você é privilegiado. Você é privilegiado. Olha, meu filho, olha isso aqui. Você entende como é que a gente tem que fazer? E é É isso uma que mudança de visão, né? E é isso que me alenta. É isso que me alenta. Ah, tem dias que eu choro. Tem dias que eu fico, meu Deus, hoje tá puxado. Nossa, hoje realmente, sabe, as coisas, as nuances da vida, as circunstâncias, os problemas, né? Porque tudo para o deficiente é mais difícil, é mais caro. Nossa, tem dia que é duro, né, Gona? É uma dedicação. Agora, uma pergunta assim de mãe, né? Que eu acho que todas as mães se fazem, independente do tipo de filho e trabalho, profissão que tem, é escolher entre a maternidade e a carreira. Tem mães que precisam fazer essa escolha ou não têm essa escolha e abdicam de suas carreiras. Como você, nessa fase, né, com o Jamal, nessa situação, vivendo isso até hoje, né? Você vive isso, conseguiu continuar com a sua carreira, ser bem sucedida, fazer Dancing Brasil ali naquela loucura intensa de ensaio, dedicação. Você, em algum momento, você ficou com essa questão, assim? Ou se sentiu culpado pela escolha que você fez? Menina, eu passei por uma montanha-russa de sentimentos. Quando você entra nessa maternidade, você quer e você faz de tudo para ver seu filho bem. Né? Eu já sabia que, tipo, até os 7 anos dele, ele poderia não viver a primeira etapa. Depois passou dos 7 anos. Aí passou dos 7 anos, ele foi, graças a Deus, não migrou para nenhum outro tipo de deficiência. Ele permaneceu na síndrome de West, o que para ele e para a gente é melhor, principalmente para ele, né? Porque não teria nenhum outro comprometimento. E aí eu não parei para pensar que eu estava recuando na minha carreira naquele momento, conscientemente. Eu não tinha tempo de parar para pensar, tipo, ai meu Deus, o meu trabalho, ai meu Deus, isso. Não, o primeiro ano, os 2 primeiros anos de vida dele. Dedicação total. Foi. Quando veio Eu essa ainda cheguei a vontade de trabalhar. voltar? Hã? Quando veio a vontade de voltar a atuar, de produzir, de estar no palco? Então, quando ele fez 1 ano, eu acho que eu estava deprimindo. E aí, as pessoas falavam assim, Mel, você precisa voltar a trabalhar. Então, eu falei, não dá. Eu falava, não dá. Eu não tenho, como é que eu vou deixar? Eu saía, para as pessoas entenderem, era assim, eu saía de casa, eu tinha que voltar daí a 10, 15 minutos, porque eu tinha babá. Eu deixava com a babá, mas ele tinha crises convulsivas e a babá não sabia lidar. Ficava apavorado. Aí eu voltava para casa. Eu nem chegava nos eventos.
Isso aconteceu inúmeras vezes, até chegar ao ponto de eu nem pensar em ir mais. Como é? Entende? Aí eu falei, não vou, tá bom. Aí depois disso... Você aceitava isso na boa ou Não, era essa briga dentro angustiante. de você existia? Ai, Era, minha cara. era angustiante. Claro que era angustiante. Era muito angustiante. Mas, em primeiro lugar, ele. Uhum. Porque eu não ia conseguir estar num lugar e eu pensando nele tendo crises convulsivas em casa. Como é que você fica num lugar? Não consegue Não tem, trabalhar, né? A não cabeça. tem, não tem como, não tem como. E aí, depois do segundo, aí entre o primeiro ano e o segundo ano, aí eu fiz meu primeiro espetáculo musical. Me chamaram para fazer a turma do Pererê, falei, musical infantil, não vai requerer tanto, vou trabalhar só no fim de semana. Aí eu comecei a medir. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu saía, oxigenava, recarregava e voltava. Mas isso eu falo hoje, aos 47, sã e consciente. Antes, não, eu estava fazendo assim, ó. Sabe na onda no mar que você tá indo? É, tipo, vou porque eu tenho que fazer isso. Eu acho que eu tenho que ir, vou me Eu jogar. acho que eu tenho que ir. É tipo, eu acho que, Eu acho que sabe? vai ser bom eu ir, eu acho que eu tenho que ir, mas o coração tá aflito, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro, sim. Fora que, assim, é muito complicado você encontrar pessoas, né? Essas pessoas permanecerem ao seu lado para te ajudarem, sejam enfermeiras, sejam Tem que ser cuidadoras, pessoas sejam... especializadas. Você sabe que, ainda que especializadas, pessoas generosas. Porque se for entrar nessa profissão e visar só o dinheiro, é complicado. Não aguento. Não vai aguentar. Tem que ter generosidade, tem que ter compaixão, tem que ter empatia para poder lidar com uma pessoa, com um ser, com uma criança totalmente dependente. Totalmente dependente. Ou seja, a vida daquele ser está na tua mão. Está na tua mão. Então, se você faz aquilo por dinheiro, eventualmente você vai se cansar mais rápido, ou você vai lamentar. E aí você entra num caminho. E eu vi tudo. Eu perdi a conta de quantas pessoas eu tive na minha casa. Porque eu pegava por aí, eu falava, não, tem que ser uma pessoa altamente com um currículo espetacular e tal. E com o tempo, eu fui vendo que não era bem assim, não. Que eu tinha que chamar alguém que estivesse prontamente disposto até a aprender. Porque era eu ensinar para a pessoa como é que tinha que lidar com o meu filho, porque cada criança é uma criança, né? Então, era eu ensinar como é que tinha que lidar com ele, como é que tinha que fazer, como é que... Acho que os corações têm que estar abertos para isso, né? Tem que. E ser e levar a profissão como uma missão também, eu acho. Também é. Médico, olha, médico, enfermeiro, professor. São profissões, bombeiros, são profissões que tem que ter além, sabe? Tem que... Não dá, não vai. Ó, se não tiver isso, não vai não, filho, não vai não. Vai Bel, não. eu queria ler agora, se você me permite, uma carta que você escreveu. Se não me engano, foi para a revista Isto É. Ah. Deixa eu ver o nome aqui certinho para não falar besteira aqui. Tá bom. Diário de Jovens Mães, para a revista Isto É. Isso deve Você ter muito escreveu. tempo. Ah, vai, eu não Eu vou lembro ler só não. um trecho, tá? Porque a Não, carta é pode grande. ler, porque agora eu quero... Você ficou com saudade? Eu não sei o que eu escrevi, eu não sei. O que eu escrevi? Eu não sei que data foi, mas você escreveu. Então tá, você tinha a Ana Luz e o Jamal. Tá. Você ainda não tinha o Caléu. Você Não. escreveu assim, ó. Você, Ana Luz, nasceu em um parto normal que poderia chamar de tranquilo. Quando você estava com 1 ano e meio, mamando no meu seio ainda, nossa casa ficou pronta. Fiz loucuras, carreguei caixas, lavei chão, não senti nada. Depois de um tempo vieram os enjoos, a falta de apetite. Quando fui ver, estava grávida do seu irmão Jamal. Você, meu filho, nasceu em uma cesárea aflita. O cordão umbilical se enrolou no seu pescoço e depois, para nossa preocupação, na sua cintura.
Passado o susto, estava tudo bem, mas comecei a achar que havia algo estranho na amamentação. Você tinha dificuldade de sugar o leite. Me sentia péssima. Eu não desisti e lhe dei o meu leite com colherzinha até os 6 meses. Você se submeteu a um encefalograma e os médicos constataram a síndrome de West, uma doença que deteriora os neurônios e causa atraso no desenvolvimento psicomotor, quando tinha 5 meses. Até os 2 anos, eu e seu pai, Júlio César, precisávamos levá-lo ao hospital várias vezes. A síndrome deixa sequelas respiratórias e qualquer resfriado poderia se converter em uma bronquiolite. Eu sofria, mas não me revoltei. Sempre mantive a fé de que você ia vencer. E venceu. Em agosto, um novo encefalograma revelou que você venceu a síndrome de West. Mas só teremos certeza da vitória plena quando você atingir 7 anos, idade considerada crucial para o crescimento da criança. Jamais deixe de estar vigilante. Nossa rotina semanal inclui 4 sessões de fisioterapia, 2 de fonoaudiologia, uma aula de ecoterapia com cavalos e logo você fará psicoterapia e terapia ocupacional. Filho, você me ensinou muito sobre superação. Crianças especiais são como borboletas. Têm o tempo certo de florescer, pôr as asas e sair do casulo. Gostaria que todas as mães do mundo vibrassem a cada movimento de seus filhos. Uma das conquistas que mais me emocionaram foi o seu sorriso. Você tinha 1 ano de idade quando vi abrir um enorme pela primeira vez. Estava ajoelhada na sala contando uma história para sua avó, que o ninava. De repente eu me joguei no chão. Perplexa, notei que você estava gargalhando. Ajoelhei e atirei de novo e você voltou a soltar um sorrisão. Eu ria e chorava. Vê-lo feliz me fez sentir muito poderosa. E tenho me sentido cada vez mais assim, com munição e fé para lutar ao lado de vocês. Eu tinha esquecido dessa carta. Ai, Giovana! Que coisa linda! Ai, criatura. Meu Deus. Como é que essa Isabel de hoje encontra a Isabel que escreveu esse texto, essa carta linda para os filhos? Essa Isabel de hoje, ela pegou tudo isso aí e foi rabiscando em cima. Rabiscando, 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 rabiscando. Cada vez mais, deixando a tinta cada vez mais forte, cada vez mais forte. Eu não mudo nenhuma vírgula, nenhuma exclamação, nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Realmente, eu não lembrava dessa carta, não. Quando eu li, eu achei tão linda. É muito... eu falei aqui no início, né? Você é um ser de luz. Olha, eu vou falar. Eu tive o privilégio de conhecer no Dancing Brasil, minha gente. Não é fácil, não. Poderia dizer que a Bel é mãe de 4, porque eu me sentia muito filha, assim. A gente, como eu tinha altos papos de bastidor. Muitos. Eu falava. Eu me lembro, eu falava assim, Gil, quando você for mãe, você me avisa pra eu não desgrudar de você. Lembra? Eu falava assim, depois eu te conto. Mas não, primeiro ela me conta agora. Eu falei, não, primeiro você engravida e tem um filho. Depois. Gente, e foi na sequência, né? Foi. Eu perdi até o rebolado agora. Olha, eu acho que a gente tinha tantos papos a respeito de família, de maternidade, naquele elenco feminino do Dance, sempre que acabava os programas, a gente estava junto, no hotel, a gente conversava tanto que 3 participantes saíram grávidas, né? Foi, Joana, você e quem mais, meu Deus? Marina. Pois é.
Maravilhoso isso. Eu acho que tava assim, tinha uma nuvem assim, né? Na terra, Foi uma atmosfera, Nossa, foi incrível, foi incrível. Tudo que eu ouvia de você era tão assim enriquecedor, mesmo antes de ser mãe. E a força, o exemplo que você dá, a força que você tem, assim, eu acho que é um exemplo para todas as mulheres. Você me fez uma pergunta que eu acabei não respondendo assim tão prontamente, que é a questão maternidade versus carreira, né? Porque eu falei desse período que eu inconscientemente recuei de algumas coisas e quando eu dei por mim, eu tinha recuado muito, assim. E para retomar, foi bem complicado, foi bem difícil. E, e ah, aí eu fui descobrindo tantas coisas, fui descobrindo coisas boas, coisas ruins. Eu falava, e encontrava pessoas falando: Poxa, Fulano, você poderia ter me chamado para esse trabalho. Ah, mas me disseram que você não queria mais trabalhar. Aí eu falei: Como assim? Eu sou mãe de 2 crianças, sendo um filho deficiente, como é que eu paro de trabalhar? Da onde vocês tiraram essa conta, essa... Então, assim, eu vi coisas bem, bem desagradáveis, assim, comportamento de pessoas bem ruins, e isso, querendo ou não, fez com que prejudicasse um pouco essa minha retomada, sabe? Um esforço maior. Como não trabalhar, gente? Como não trabalhar? E como Não você tem falou como. aqui na carta, né, que filhos são como borboletas, eu acho que mãe também. A gente entra Mãe nesse também. casulo e nos primeiros anos dos nossos filhos a gente fica ali nesse casulo com eles, né? Fica totalmente. Quando cria as asas e a gente volta a voar, porque eu acho que a gente precisa fazer isso, principalmente para eles, né? Precisa. Independente da questão financeira, eu acho que nós somos exemplos, né? Eu digo que sempre assim, tem mulheres E a que... gente vem com uma força tão diferente, né? Total, é outro lugar. Porque a gente tem prioridades, né? Aí agora a prioridade não é a gente. É. E não é. E não é. Porque, veja você, para ser uma boa mãe, você tem que ser um bom ser, uma boa mulher. O que é uma boa mulher? É uma mulher feliz e realizada. Então você tem que estar muito em paz consigo mesma, muito coerente com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, né, com os seus objetivos. E aquela que quer voltar para o mercado de trabalho, volte, porque você com certeza vai ser difícil? Vai. Você precisa de uma rede de apoio, seja quem for essa rede de apoio, seja o seu parceiro, a sua parceira, seja a sua família, sejam amigos, sejam cuidadores, prestadores de serviços, não importa. O que importa é que você retome isso, porque com certeza você vai ter um respiro maior e vai ser uma melhor mãe. A melhor mãe não é aquela mãe que está 24 horas do dia ali com a criança, mas aí está esbravejando, xingando, falando: por que eu deixei isso por você? Nunca faça isso com seu filho. Pelo amor de Deus, sabe? Ele não tem digo culpa, que não. 30 minutinhos que você tira para você, que seja sentar sozinha no banco da praça e só olhar o movimento ou ler um livro, já faz um bem mental e a gente volta para nossa casa, para os nossos filhos muito revigorada. Revigorada. Então, eu defendo muito hoje, falo muito das mulheres, bato palma para as mães que são em tempo integral também, porque acho que a mulher que quer ser mãe é a maior tarefa da vida dela, porque cuidar de um ser humano e orientar e formá-lo um cidadão de bem não é uma tarefa simples, né? Requer muita dedicação. Educação é dedicação, não tem outra palavra. Então, mas eu também bato palma para mulheres como eu, que querem reativar os seus sonhos e têm outros objetivos também, além de ser mãe, única e exclusivamente.
né? Então, que a sociedade vejam essas mulheres com outros olhos. Ainda não é assim. Mas Eu a acho gente que está a gente tem que olhar para a mulher como um ser, para a mulher mãe, como um ser que tem escolhas. Ela tem que ter e poder de criar escolher estar em casa ou estar no mercado de trabalho. e criar E as próprias suporte. mulheres cobram, tem essa, às vezes, um certo preconceito até de quando uma mulher decide ficar em casa e ser mãe. Né? Sim, Tem outras que vêm criticando, como assim? Você não pode? Não, você tem que ter a sua individualidade. E a mulher, ela só quer ser mãe, ela quer educar, ela quer ficar em casa. Então, assim, a gente tem que aceitar as escolhas, né? E que as mulheres tenham escolha. Respeitar, aquilo ali é o que faz ela feliz, é o que realiza ela e ponto. Ao ponto que a outra precisa sair e voltar e trabalhar e acrescentar mais, enfim. Respeito, né? Bel, Respeito. você teve o Jamal, que com certeza dedicou muito, precisou muito do seu tempo. E uma das questões das maternas, né, como lidar com essa divisão de atenção quando vem um segundo filho, por exemplo, né? Você tem a questão do ciúme, o primeiro filho às vezes regride, né? Volta a agir como bebê, Sim. chamando sua atenção. Acho que isso você deve ter vivido muito forte, né? Como é que você lidou com essa situação? Ana Luz sentiu bastante, porque era essa carta aí de estudo, né? Como era a minha vida. Nesses 2 primeiros anos da vida dele, foi exatamente isso. E ela só tinha 1 ano e meio. Eles têm praticamente 2 anos de diferença entre um e o outro, né? Eu tive que parar de dar mamar para ela, para preservar para ele. Então já parte daí. Tanto que ela é até hoje fissurada no meu peito. Isso que ela que não me escute. Já era. Ela que não me escute. Ela tá no trabalho agora. Fissurada. De vez em quando ela vem, deita no meu colo e deita a cabeça no meu peito aqui e fica cheirando meu peito. Para você ver como essa memória. Ela já tá com 20 anos. 20. Olha só. 20 anos. Então, e aí essa questão dessa diferença, né, desse sentir, apareceu na adolescência. Foi aí que ela colocou para fora todos Sim. os sentimentos de se sentir roubada, de se sentir preferida, enfim, aí ela foi botando para fora. E eu não sabia porque ela foi botando, porque eu coloquei ela na terapia, para fazer terapia. Que ela entrou num turbilhão de emoções na adolescência e isso veio à tona. Aí eu fui descobrir. E aí a gente teve um reencontro, eu e a minha filha. Assim. Um reencontro. E a verdade foi ela que pediu o terceiro irmãozinho, o segundo irmãozinho dela, o seu terceiro filho? Foi. Eu queria e tal, né? E ela só reforçou o querer. Ela pediu, mãe, eu preciso de um irmão para me ajudar a cuidar do Jamal. Olha. Ela falou. Vou recusar um pedido desse. Não tem como. Aí eu falei, tá, minha filha, eu vou tentar. Primeiro tem que convencer seu pai. E aí, tá, passou dessa etapa, vamos ver e tal. Então foram etapas, né? Etapas. Nossa, ela gerou o Kalel junto comigo, ela botou ele pra fora junto comigo, ela realmente... Que coisa realmente linda. ela participou, Olha, tem várias mensagens aqui que as pessoas estão mandando, falando que também tem filhos especiais, que você é incrível, que você é luz. Então, eu queria mandar um beijo para todo mundo aqui que está seguindo a gente, acompanhando aqui a live. Obrigada, gente! Agradecer que a gente está aqui no maior papo e eles estão escrevendo. O Theo tá aí também, ó, beijo. Theo, beijo, negão! Saudade! E aí, Bel, eu separei aqui
A gente tá falando sobre mãe de três agora, né? Eu separei uma brincadeira aqui de hashtags, tá? Eu vou falar hashtag e você fala sobre ela. Ok. Hashtag mãe polvo. Mãe o quê? Polvo. Polvo. Ah, minha filha, sou eu. Ah, sou eu. Olha, tem dias que eu fico doida. Porque antes de pandemia, era assim, a Ana Lu já estava começando a sair, né? Sair, festinha, baile, não sei o quê. Aí tem dia de troca de cuidadora, de babá. Aí, às vezes, calha de ser exatamente naquele dia, naquela hora. Entende? Agora, naquele dia, naquela hora, aí ela quer. Mãe, eu quero fazer aquele penteado tal. Eu falei, minha filha, só um minutinho que eu tenho que dar o remédio ao seu irmão. Mas a minha hora, os meus amigos estão vindo me buscar. Você prometeu que ia fazer aquele penteado. Ai. Aí o miúdo. Olha, isso aconteceu N vezes. Ô mãe, eu quero ver. Falei, meu filho, vai lá. Não, eu não consigo. Eu não consigo botar sozinho. Eu falei, tá, meu filho, eu vou com você. Mas pode ser agora? Não, agora não vai rolar. E assim você vai. Fica doida. Você não tem ideia. Escreveram aqui, hashtag mãe do povo. Não, gente, é mãe polvo. Polvo, muitos braços, muitos... Acho que toda mãe é meio mãe polvo, né? Porque eu com um filho eu me sinto assim também. Eu tô fazendo uma coisa aqui, outra aqui, o pé se der, tá balançando o carrinho. Pretinha, é por aí, é por aí. Há dias de fazer tabelas de horários e afins. Eu já tentei, mas é que não rola, sai tudo da programação. Hashtag maternidade real. Vão me crucificar. Maternidade real é uma encrenca. Cara, não é fácil não você cuidar de um ser e tornar aquele ser de bem, educado, saudável, né? Amoroso, respeitoso com o mais velho, respeitoso, enfim. É uma loucura, entendeu? Então, assim, você tem que estar pronto, querer mesmo de verdade, e porque essa é a realidade, entendeu? Esse negócio de coisa bonitinha do filme, meu amor, nem sempre. Eu diria que é 5%. A fantasia, não tem manual. né? Ela escreveu uma coisa aqui muito legal, ó. Peraí, deixa eu ver quem foi que botou. Eu não sei, que amo Day. Não existe manual. Aí. Não existe manual. Não, nega. A gente estuda pra tudo, menos pra ser mãe. Não é isso? Não existe. Eu diria que uma dica... verdade. O quê? Fala. Uma dica boa, né, no meu caso, eu tenho isso como exemplo, né, é você ouvir os mais velhos. No caso, a minha mãe foi mãe de 3. Então, eu tinha muito a minha mãe por perto, sabe? Para ajudar, para me orientar, para falar, olha, por aqui é melhor. Eu acho que isso aqui é mais interessante. Isso aqui deu certo comigo, por que você não tenta? Pelo menos a minha mãe era assim, né? Não é aquela vó invasiva, né? Porque tem vós que são muito invasivas e aí você se sente afrontada. Fazer do jeito que elas faziam, né? Não, eu acho que sugerir, né? Falar assim, olha, eu fiz assim, por que você não tenta? Talvez funcione. E você também está aberta a ouvir. Porque a pessoa já viveu, já passou por aquilo, gente. Uhum. Entende? Ali Sim. tem uma sabedoria. Ali tem algo que você pode aproveitar para você. Eu aproveitei, eu diria que 90%. E que já deu certo. Foi testado e já deu certo. Entendeu? Vamos fazer um mito, verdade ou mito? Aproveita para dormir agora, porque depois... Verdade! Dormir é um artigo de luxo. Olha, se houvesse banco de dados, banco de horas de sono, eu acho que a pessoa que inventasse isso ia estar milionária. Porque gravidez, assim, aproveita para dormir. Gente, mas eu tô dormindo tanto. Só que agora, mãe de Gabriel, não sei de onde que eu vou tirar esse atraso.
Ó, daqui a um tempo, quando ele crescer um pouquinho, e mesmo assim, muda. Entendeu? Muda, porque vai querer começar a sair, vai com os amigos. Não, Bel, calma que eu ainda tenho coisa. Eu ainda quero que ele durma uma noite inteira. É só isso que eu peço. Ele não vai uma noite inteira, não? Eita! Não, e ainda tem a fase que pula na sua cama de manhã. Acorda cedo, pula na sua cama, né? Te acorda. Te acorda, Abrindo o olho assim, mamãe, isso, mamãe. total. Mãe. Agora você pensa, eu passo por isso hoje de novo. O meu faz isso, mãe, eu acordei. Você não vai acordar? Estou com fome. Eu quero café da manhã. Meu Nescau um pouquinho quentinho e o meu sanduíche. É um pouquinho Levanta pra fazer um Nescau prontinho. Um pouquinho quentinho. A gente já falou isso aqui, mas eu acho que você vai confirmar. Nasceu a mãe, nasceu a culpa? Sim. Verdade. Várias vezes. Em vários momentos. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas eu creio que há um exercício diário de se fazer, né? Vem a culpa, mas você tem que tirar esse bom senso, que eu digo sempre, até onde vai me beneficiar e até onde vai prejudicá-lo. E aí isso vai fazer com que você faça as melhores escolhas, né? As melhores que você puder fazer. Para encerrar, essa aqui é top. Depois dos filhos, o sexo acaba. E aí, Bel? Verdade ou mito? Olha, eu não vou dizer para você que ele acaba, mas ele tem que mudar de configuração. Porque você vai ter que propiciar, você vai ter que, o casal ele vai ter que observar, se observar muito e propiciar o namoro. Porque senão a rotina diária faz com que isso vá se distanciando. Porque não é só isso, o filho, é o trabalho, né? São as demandas do trabalho que você tem, as responsabilidades e tudo. E se você não tiver um olhar muito sensível para isso, criar espaços para isso, é preciso criar espaços literalmente. Porque o filho vai ter a demanda, vai ter a sua prioridade, mas eu volto a dizer, a mesma coisa que eu digo para uma mãe que precisa de ter o seu espaço para ser melhor, o casal precisa de um espaço para serem pais melhores. E para que isso não crie uma lacuna entre os dois, e aí haja um distanciamento até haver uma separação. Entende? Então, é um readaptar, é reformular a vida, e eu acho que o que vai prevalecer aí é a amizade, sabe? É a amizade, é a parceria, respeitar o momento da mulher, porque ela tem o momento do puerpério e tudo. O cara já quer ter filho. Então, assim, da mesma forma que a mulher vai se preparar, o cara tem que se preparar. Eu falei, olha, a mulher vai ficar sem transar durante um tempo. Beleza? É isso que você quer? Beleza. Então, vamos embora. Vamos embarcar junto, né? Sabe? Para depois não querer culpar a mulher por isso ou por aquilo. São etapas. Então, o que segura isso? É a amizade e a parceria. Porque o foco está para outro lugar. Mas passado esse período, tem que se ligar também. Eu diria que a mulher talvez tenha a capacidade mais rápida de perceber isso. Ela precisa ter, porque o homem ele é muito devagar, ele é lento. Ele é lento. Então, a gente que tem essa capacidade... Tem essa responsabilidade, né? Não é responsabilidade, mas a gente tem a capacidade de perceber isso mais rápido. Então, a gente vai mudando a chave mais rápido. Tem que ser sábia. Tem que ir no seu tempo, né? Tem que ir no seu tempo também. Que a gente tem essa fase do puerpério, por ser parceiro, exato, e ele por ser parceiro e tal, muda o foco, desvia o foco, vai fazer outras coisas, filho. Agora não vai rolar. Entendeu? Não é? Não me enche, sabe? Belzinha, obrigada por esse papo honesto, sincero, gostoso, cheio de luz, cheio de alegria. Que você, cara, você é isso e muito mais. Obrigada, amor.
Obrigada a você pela oportunidade de poder falar mais. É um assunto que a gente precisa falar nesse lugar. A mãe real, a maternidade real, sabe? Mito e verdade. Isso é importantíssimo. Essa também é a minha... É uma das minhas... Eu não vou dizer bandeira, porque isso não é uma bandeira. Eu não vou dizer... É uma das minhas missões. Eu tive 3 maternidades completamente diferentes. Eu falo 3 línguas diferentes, né? São 3 olhares diferentes, que é para dividir, é para compartilhar e tornar as outras mães mais fortes e surfarem nessa onda com mais tranquilidade, entendeu? Eu acho que quanto mais a gente fala, mais condição de escolha a mulher tem, porque muitas vezes ela simplesmente foi na onda, né? Foi ali na onda, sem pensar muito. E a questão da idade para a mulher também, quando vai batendo lá os 30, os 40, ela já se vê um pouco pressionada. Hoje hoje a medicina hoje ela colabora muito. Tem essa questão da gente ter uma outra vida, ser mais saudável, né? Cuidar da saúde, se cuidar, se alimentar bem, atividade física, fazer coisas que deem prazer. Tudo isso complementa a você ter uma saúde, né? Saúde, eu digo saúde integrada. E se preparar para ser mãe, né? Tanto fisicamente, fazendo pré-natal, se cuidando. Tudo direitinho. Psicologicamente. Mentalmente, exato. Porque ser mãe é complexo. Ser mãe é um braço de Deus aqui nessa terra. Ai, que lindo, gente. Falei que essa mulher é maravilhosa. Literalmente. Beijo, Bel, gratidão. Adorei. Quero tomar o nosso café logo. Nosso café, menina. Olha, vai ser logo, eu acho, agora. Esse ano, sei lá. Esse ano? Vai ser, né? Esse ano, né? Nós vamos ser uma das últimas a tomar essa vacina, hein, criatura? Você sabe, Tô sabendo. Mas tá tudo bem. Até o meio do ano vai. Né? Vai. Obrigada, minha linda. Se cuide Beijo, por aí, gente. beijo na dona Sônia. Eu dou. Obrigada. Beijo. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau. Ai, não vai embora, não. Fica aí. Fico. Eu fico. Aí, vem cá. O que é mais difícil, hein? Fazer dance no Brasil ou ser mãe? E agora você... Menina, nos meus primeiros dias de maternidade, eu tava exausta. Eu ficava pensando assim, gente, isso é pior que dance Brasil. Porque o dance foi punk, né? É porque no dance a gente ainda dormia, né? A gente ainda dormia. A mãe faz a maratona toda diária e não dorme à noite, né? A mãe tira pequenos cochilos. Não, só meio, né? Porque um olho fechado e o outro aberto, assim. Pra olhar pra ver se tá respirando e lá vai. Eita, não muda nada. Tchau, Bel. Beijo, meu amor. Fica com Deus. Beijo pra todo mundo. Obrigada. Obrigada a você. Gente, que maravilhosa essa conversa. Eu falei para vocês que a Bel é uma pessoa incrível, iluminada. As nossas conversas duravam madrugadas adentro e eu fiz questão de convidá-la por ter essa história incrível, por ser essa pessoa tão especial e ensinar a nós todas mulheres, né, que podemos sim enfrentar aí adversidades, mas sempre com amor, com um sorriso e com esperança. Então é isso. Amanhã tem mais conversa aqui às 4 da tarde com Joana Maranhão, outra colega de Dance Brasil que engravidou logo após a temporada. Essa temporada fértil. Sexta-feira tem Marina Elali. Eu espero vocês. Quinta-feira, Aline Borges. Compartilhem a conversa aqui para as mamães que vocês sabem que precisam ouvir o que a gente está falando, tá bom? Beijo, até amanhã!